A gente começa o programa de hoje falando de economia. Nós temos toda terça-feira aqui o nosso parceiro, professor de economia, especialista no assunto, o professor Luiz Carlos Ongarato. Nós vamos dar continuidade à nossa série sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 da ONU. Dando então continuidade a essa série, nós recebemos aqui no Tom Maior, toda terça-feira, o professor Luiz Carlos Ongarato. Professor, boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao Tom Maior. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Sagres. Boa tarde, Jéssica, é um prazer falar contigo novamente. Estamos aqui para o nosso 5º episódio hoje. Exatamente, professor. Dando então continuidade a essa série, né, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente está no Objetivo 8, Emprego Decente e Crescimento Econômico, e hoje o nosso tema é a meta 8.5, professor. O que estabelece essa meta? Bom, a meta 8.5, ela é uma continuidade do que nós falamos no último episódio, né, na semana passada, que é sobre as condições de igualdade em promoção do emprego entre homens, mulheres e pessoas com deficiências. A inclusão, ela fala sobre a inclusão dentro do mercado de trabalho e tem como meta reduzir em 40% a taxa de desemprego até nos próximos anos. Lembrando que é uma meta que ela foi desenvolvida já há 5 anos atrás e que o nosso desemprego ele era menor do que ele é hoje. Então, a meta fala em reduzir 40%, mas ela já deve estar aí para uma faixa de 60%, 70% de desemprego. Ainda mais, né, professor, que tem o fator da pandemia também, que contribui para que essa meta talvez tenha que ser bem maior mesmo. Professor, como então está a realidade do mundo quando a gente fala em inclusão no emprego de mulheres, de jovens, de pessoas com deficiência? Qual que é o cenário que nós temos? Bom, dentro do cenário clássico, né, de economias latino-americanas, a gente sempre tem um problema, Jéssica, que é o desemprego, o alto desemprego entre a população jovem. Então, vamos colocar aqui que a gente tem 15% de desemprego no Brasil, da população adulta. A população jovem, a gente deve ter uma faixa de 30%, 35%, até 40% de desemprego. Não somente o desemprego, ele é um índice acompanhado de perto aí pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, mas também o índice de desocupação, que é o quê? Aquelas pessoas que poderiam estar empregadas e não estão. Se torna um índice importante porque ele revela também o nosso potencial de absorção da economia, nossa competitividade econômica, mas também, você que nos acompanha aqui na Sagres, Jéssica especialmente, né, principalmente sobre as famílias que dependem economicamente muitas vezes da mulher, da mãe. Então, a ONU, quando ela estabelece essa igualdade entre salários e de condições de emprego, ela também vai falar indiretamente sobre as famílias, as diferentes constituições de famílias, principalmente famílias lideradas por mulheres. Por isso que para a economia é importante que a mulher tenha um salário equiparado ao do homem, que a gente sabe que hoje, infelizmente, ainda é menor, né, em termos de médias de mercado, muitas empresas. Professor, então, como o senhor disse, para a economia é importante que as mulheres tenham salários equiparados aos dos homens também. Mas a realidade não é essa, né? O que a gente precisa fazer para alcançar essas metas? O que tem sido feito também aqui no Brasil? Bom, atualmente no Brasil, nós temos andado um pouco de lado, vamos colocar assim, não temos evoluído nessa melhoria de indicador, principalmente porque o Brasil está em crise. Mas o que a gente já tem visto muitas empresas já fazerem? Ao registrar os seus planos de cargos e salários, já tem tido em todas as posições uma equiparação. Qual que é o desafio, então, além de ter um plano de cargos e salários, né, muito transparente aí para todos que estão dentro de uma empresa?
são as oportunidades de crescimento dentro das empresas. Porque hoje o desafio não é apenas a inserção no mercado de trabalho, como era 30, 40, 50 anos atrás, que era o desafio. A nossa meta para 2030 é uma oportunidade também em cargos de gestão. É uma oportunidade de ter, de fato, empreendedoras, né, na questão quando a gente fala das mulheres e a equiparação salarial. A equiparação salarial ela já existe, mas é uma questão que vai além, principalmente pelo crescimento. As oportunidades de crescimento elas devem ser multiplicadas, Jéssica. Professor, além dessa questão de equiparar os salários, a gente sabe também que a jornada de uma mulher é muito, né, diferente, mais puxada e desgastante, talvez, que a jornada de um homem, né? O senhor percebe que algumas empresas já estão olhando para isso, já estão tomando iniciativas nesse sentido também? Porque a mulher ela tem, digamos, uma tripla jornada, né? Tem a sua jornada de trabalho, tem em casa, com a família, com as crianças, como mãe. E muitas vezes, né, fica um acúmulo de trabalho. Algumas empresas elas já observam, já olham para esse lado também? Ou é uma realidade ainda que está distante? No geral, Jéssica, ainda é algo que não está dentro do padrão de mercado. Porém, o que a gente vem observando? Que várias empresas já têm um entendimento do que é ser mãe, principalmente porque quando eu falo assim, as oportunidades na gestão, porque quem toma a decisão é quem está nos cargos de gestão. Então, quanto mais mulheres estiverem na gestão tomando decisões, isso é melhor para as mulheres no geral, porque existe uma ideia de entender o que é ser mulher dentro do mercado de trabalho, essa jornada dupla, essa jornada tripla que você comentou, é um trabalho que muitas vezes ele não é quantificado. Se a gente fosse quantificar o trabalho doméstico hoje no Brasil, ele com certeza superaria a produção de riquezas de qualquer outra área, porque muitas vezes a gente não dá valor no trabalho doméstico, ele poderia ser muito mais valorizado. E também eu aproveito para salientar que nesse indicador também, que é um indicador de desigualdade de gênero, ele também vai falar, o Brasil, ele vai falar sobre a inclusão de pessoas com deficiências, né? Outras minorias também que precisam estar inseridas dentro do mercado de trabalho para também ajudar a família. Quando a gente fala nesse indicador, o 8,5, a gente está falando das diferentes famílias, a valorização das pessoas em geral, e não somente a economia, vamos colocar, tradicional como um todo, emprego a qualquer custo. A gente precisa entender que temos pessoas diferentes, com diferentes necessidades, e isso tudo precisa ser valorizado. A gente não pode permitir que uma mãe, por exemplo, tenha um subemprego, assim como a gente também não pode permitir que pessoas com deficiência também não tenham mínimas condições de ter empregabilidade. Então, a ONU ela tem uma preocupação muito grande de dar diretrizes para que as diferentes configurações de família e todas as pessoas se insiram com qualidade no mercado de trabalho. Professor, outro público também que diz respeito a essa meta é a inclusão dos jovens, né? Atualmente, o senhor acredita que os jovens são os que mais têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho? Qual que seria, na visão do senhor, o futuro deles? Tendo em vista também todo o avanço da tecnologia, né? O avanço também das profissões, as mudanças que estão acontecendo. A pandemia também ela escancarou uma desigualdade muito grande quando a gente fala de acesso à educação, né? Muitos jovens durante esse período também não tiveram a educação adequada, o que também vai prejudicar, né? Contribuir para essas dificuldades de ingressar no mercado de trabalho. Jéssica, nós temos duas questões, vamos fazer um recorte de duas faixas etárias, aquele jovem antes dos 14 anos, que ele ainda vai se inserir no mercado de trabalho, principalmente em programas de menor aprendiz, né? E o jovem acima de 14 anos, que ele já se insere dentro do mercado de trabalho em uma economia como o Brasil.
Hoje, a gente percebe que o jovem acima de 14 anos ele não tem oportunidades. Por isso que é importante programas de inserção desse jovem, até com um papel social. Uma empresa que ela tem, por exemplo, uma cota de jovens aprendizes, não é somente uma mão de obra barata que ela vai ter, ela tem que entender o papel social que ela vai fazer. E isso é o diferencial que você vai deixar um legado para uma geração no Brasil. Infelizmente, ainda, muitas empresas não dão essas oportunidades, principalmente por quererem já profissionais jovens, porém com experiência. Então, a juventude, num país como o Brasil, ela é privilegiada, porém, é privilegiada no sentido do empregador querer pessoas jovens, mas também ele quer pessoas com experiência, e isso não é compatível. A gente acaba fechando as portas para o desenvolvimento desse jovem. E, por outro lado, a juventude antes dos 14 anos, ela sofreu muito, principalmente no acesso à educação, que é o período de principal formação da educação básica, e indo para o ensino médio, é algo que vai ter ali ainda desembocar no ensino superior. Então, essa política em conjunto, tanto da educação infantil quanto da educação de jovens acima de 14 anos e os seus programas de inserção, eles vão ser fundamentais, porque hoje, infelizmente, a gente ainda vive uma exclusão social quando se tange ao jovem no mercado de trabalho, que ele vai ser a nossa produtividade econômica do futuro. Nós estamos conversando aqui no Tom Maior com o professor Luiz Carlos Ongarato, especialista em economia, dando continuidade aqui à nossa série sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Objetivo 8, o trabalho decente e crescimento econômico. Professor, outro público também que diz respeito a essa meta são as pessoas com deficiência, né? Pela lei, há obrigatoriedade também de que esse público seja dada oportunidade de trabalho também para esse público, mas a realidade é que esses cargos, né, as ocupações que são dadas, dificilmente, como o senhor mencionou no caso das mulheres, são ocupação de líder, né, de ali um gestor de uma empresa, um assistente, um recepcionista. A gente ainda tem muito que avançar também quando se fala em trabalho, em inserir, né, pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né, professor? Sim, o nosso primeiro desafio foi justamente a inserção. São pessoas que estavam marginalizadas, vamos colocar assim, colocadas de escanteio, né, dentro da política pública brasileira, e que gradativamente, devido às legislações, devido às leis, foram ganhando um pequeno espaço. Só que hoje a gente tem que ver que essa camada social ela tem uma representatividade quantitativa, ou seja, são muitas pessoas que têm diversos níveis de deficiência e precisam se inserir. Muitos são pais, mães de família, querem ter ali a sua dignidade. E a gente também tem que pensar que nós temos que ter empresas mais bem preparadas, com mais acessibilidade, para que possa, sim, ser recebida essas pessoas e que cresçam. Então, não é somente a empresa tem um papel, mas também a gente percebe as políticas públicas e o setor educacional, é importante que ele esteja preparado para capacitar essas pessoas, cada vez mais escolas e universidades, públicas e privadas, que possam receber pessoas com deficiência e capacitá-las para, sim, assumir cargos de gestão. Professor, já que finalizando para o nosso bate-papo, eu tenho mais duas perguntas. Uma delas é sobre quais são, né, os tipos de empregos, então, que atualmente estão sendo mais demandados, que a procura vai ser maior e que quem está nos acompanhando aqui no Tom Maior já pode, então, tentar, né, se preparar para esse mercado de trabalho. A gente teve um probleminha aqui com o professor Luiz Carlos Ongarato.
Professor, você ouviu minha pergunta? A gente teve um probleminha na conexão aqui com a internet. O senhor conseguiu ouvir? Eu ouvi teus comentários, mas não ouvi tua pergunta. Ah, sim. Não, é que eu queria saber, então, né, para quem nos acompanha aqui no Tom Maior, que se prepare, então, para entrar no mercado de trabalho, seja mulher, jovem ou pessoa com deficiência, que é que diz respeito a esse público dessa meta, quais são os tipos de empregos que mais têm demanda atualmente? Bom, é interessante que a gente visualize, né, o mercado como um todo, e principalmente uma revolução tecnológica, né, que tem acontecido. Então, grandes empregadores hoje, existe uma massa grande com potencial de empregabilidade dentro das áreas tecnológicas, que são interessantes, mas também na profissionalização da micro e pequena empresa. Se a gente focar no empreendedorismo, nessa profissionalização, tanto em cursos de gestão, de administração, contabilidade, a área da pedagogia vai crescer muito, principalmente a área de inclusão pedagógica, porque é um espectro grande de oportunidades que vão abrir, a área da psicologia, enfim, carreiras que a gente consiga conciliar para dar bem-estar e qualidade de vida às pessoas. E quando a gente fala também de empresas, a gente sempre pensar na micro e pequena empresa. Esses são os grandes empregadores do Brasil. Então, a gente poder valorizar as pessoas e também valorizar a microempresa brasileira, que vai fazer um grande diferencial dentro dessa meta. Professor, para finalizar então aqui o nosso bate-papo, eu queria pedir que o senhor analisasse, né, como está o cumprimento dessa meta, de que maneira a pandemia então pode ter afetado, né, o contexto para que a gente consiga alcançar essa meta estipulada aí pelo código, pelo selo, né, 8 a meta da Agenda 2030 da ONU, professor. Bom, infelizmente, nos últimos 2 anos, a gente andou para trás na meta do desemprego. Nos últimos 7 anos, a gente tem piorado, né, nossas taxas de emprego, principalmente porque essa meta ela pretende ficar ali em torno de 5% de desemprego apenas, 5 a 6% no Brasil. Então, a gente precisa trabalhar mais, trabalhar políticas públicas melhores, que visem, sim, dar mais empregabilidade. Então, a nota dessa semana vai uma nota 2, infelizmente, porque a gente tem piorado nos últimos anos. Tá certo, professor Luiz Carlos Ongarato, especialista em economia. Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui. Até terça-feira que vem. Muito obrigado. Até terça que vem. Tchau, tchau.